Bom, eu penso que a cidade do século XXI, ela tem que mudar fundamentalmente o modo de vida que foi construído basicamente ao longo do final do século XIX, começo do século XX, que está baseado num padrão energético, num padrão de relação entre as pessoas e o espaço que vai levar à insustentabilidade dessa sociedade urbana. Nós precisamos pensar um outro modelo de consumo, porque o atual consumo gera uma quantidade de lixo, uma quantidade de resíduos que nós não temos aonde colocar. Nós precisamos mudar a relação entre a ocupação do território e o desenvolvimento econômico, de modo a descentralizar um modelo que é profundamente centralizado. Nós temos uma quantidade enorme da população, mais ou menos 40% da população do Brasil, vivendo em grandes cidades, em pouco mais do que 150 cidades, e, evidentemente, o restante do país e o restante das cidades são cidades muito pouco densas. E, portanto, nós temos que mudar essa lógica de localização das atividades econômicas e do emprego para que as cidades possam ser lugares mais amigáveis e onde possa frutificar um modo de vida com mais qualidade de vida e com mais sustentabilidade para o futuro. Então, o grande desafio é como construir essa nova cidade do século XXI, de certa forma desestruturando o modo como as pessoas já vivem, ou seja, e as próprias atividades econômicas que hoje estão presentes na cidade, porque a nossa sociedade, ela, de certa forma, ela precisa de renda, ela precisa de capacidade mínima de emprego, ela precisa de produção, e não é de uma hora para outra que nós vamos simplesmente deixar de lado a indústria automobilística, deixar de lado as indústrias das embalagens. Nós temos que fazer um processo, uma transição, e o grande desafio é processar essa transição, introduzir a ideia de planejamento como uma ideia importante, porque não é possível tanta gente se concentrar num espaço tão pequeno sem organizar esse espaço, sem organizar as atividades no espaço e no território. E para isso, evidentemente, nós precisamos planejar. Então, o planejamento de médio e longo prazo é muito importante e ele entra em contradição com a visão de curto prazo que geralmente as administrações públicas têm, até porque elas são cobradas de terem resultados, não só pela população, como também pela imprensa. Nós temos calendários eleitorais sempre muito apertados e isso significa resultados de curto prazo. Então, compatibilizar esses resultados de curto prazo com o planejamento de longo prazo é um desafio importante. Como reverter a nossa indústria automobilística para uma indústria de outros produtos, alguns deles vinculados à mobilidade, mas a mobilidade de outro padrão. Por exemplo, hoje nós levamos muito tempo, o país não tem capacidade de produzir trens para poder substituir os trens antigos que nós temos ou para ampliar as nossas redes de metrô, as redes ferroviárias, que são fundamentais na mudança do padrão de mobilidade nas cidades. Hoje, nós, por exemplo, temos dificuldade na hora de pensar a produção de habitação de uma outra maneira, revertendo a construção civil para outros processos produtivos, pensados com outros materiais, pensados de uma outra maneira. Do ponto de vista de proposta, me parece muito importante as cidades brasileiras, aquelas que ainda podem crescer e vão ter que crescer, porque as cidades vão crescer, nós temos necessidade de abrigar milhões e milhões de famílias que vão se formar nos próximos anos no país. Para elas crescerem, elas precisam crescer articulando as políticas urbanas. Nós não podemos continuar tendo essa fragmentação, produzir casa por um lado, transporte por outro, quando se produz, saneamento vem depois. Nós vamos pensar o crescimento ordenado das cidades, articulando, então, a infraestrutura com a mobilidade,
garantindo então acessibilidade para as novas áreas urbanas e também garantindo uma maior descentralização dos locais de trabalho. O governo federal ele tem um papel importante nisso. É claro que isso é uma tarefa fundamental dos municípios, né, e das regiões metropolitanas. Mas como o financiamento para o desenvolvimento urbano, para a habitação, né, para o saneamento, eles vêm fundamentalmente do governo federal ou de fundos geridos pelo governo federal, onde o governo federal regulamenta a destinação dos recursos, o governo federal pode ter um papel muito importante para reverter esse processo urbano, utilizando então esses fundos para estimular um novo modo de vida urbana e um novo modo das cidades serem construídas e, por que não dizer, também reconstruídas. Nós vamos ter que reconstruir parte das nossas cidades nos próximos anos e o governo federal tem um papel importante no financiamento dessa reconstrução.